Bruno falou que o São Paulo fez 2 gols trabalhados. O Vasco fez 2 gols muito bem trabalhados. Muito bem trabalhados. O gol do Thiago Mendes e o gol do Cuiabano foram bem trabalhados. Ou seja, tem que reconhecer os méritos desse Vasco. Já dá pra ver o trabalho do Renato Gaúcho? Provavelmente não tanto. Mas os próprios jogadores dizem que o Renato Gaúcho deu tranquilidade para esse time do Vasco. E o time do Vasco mereceu vencer o Palmeiras, porque, de novo, o Palmeiras abre o placar e para de jogar. De novo. E outra coisa, tá? Que me preocupou nesse Palmeiras, de novo. O Vasco fez 2-1 e o Palmeiras, no final do jogo, só lançando bola. Bola pro Fux, lança Fux. Ele joga a bola lá pra frente. Bola pro Carlos Miguel, bola lá pra frente. É o Palmeiras que hoje, tem Marlon Freitas, tem Andreas Pereira, tem John Arias, tem Alan, tem Flaco Lopes e tem Vitor Roque. Precisa ficar lançando, Vitor Roque não tava, desculpa. Precisa ficar lançando o tempo inteiro bola na área? Na boa, não precisa ficar lançando bola o tempo todo. E o Vasco trabalhou a bola, o Vasco jogou e o Vasco vence o Palmeiras e tira o Palmeiras da liderança. Aí, na boa, é muito baixo o tal do João Martins, né, auxiliar do Abel Ferreira, e na coletiva de imprensa e tentar dar a entender que o gramado fez a diferença, sendo que o gramado sintético, que o Palmeiras é um dos clubes que usam, é tão criticado por todos os jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro que não jogam nesses clubes. Vamos lá, Palmeiras, Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro. São esses 4, só tem mais. Gramado sintético. Botafogo, Chapecoense, Atlético Paranaense, Palmeiras... Chapecoense eu não falei. Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras, Botafogo e Chapecoense. São 5 times, 25% do campeonato é gramado sintético. Então, aí um dos clubes que são tão criticados por usar gramado sintético vai o auxiliar na coletiva de imprensa e diz, tem que falar desse gramado, que parece uma plantação de batata. Porra, gente, aí é muita cara de pau. Eu não vou ficar sempre justificando gramado sintético, não sintético. É a CBF que se resolve. Os jogadores são contra gramado sintético, em sua maioria. Agora, o cara que trabalha no clube, que tem gramado sintético, querer falar que o gramado de São Januário parece uma plantação de batata, aí é muita cara de pau, Flávio Prado. E parece que o Palmeiras não quer aceitar a derrota sem ter que botar desculpa em alguma coisa. Porra, a culpa foi do Palmeiras, que parou de jogar quando fez o gol. A culpa foi do Palmeiras, que ficou lançando bola o tempo todo. É isso que tem que ser falado. E perdeu pro Vasco, que era o lanterna do Campeonato Brasileiro, e o Renato se saindo melhor que o Abel Ferreira e que o seu auxiliar. Flávio Prado é simples. O gramado pesado na chuva tem aqui, tem na Inglaterra, tem em qualquer lugar do mundo, né? Vamos falar do jogo, né? E deixar essas bobagens, esses absurdos de lado. Como eu falei, a velha estratégia de você tentar desviar o foco do assunto, né? Não falar do fracasso do seu próprio trabalho, justificando, apontando o dedo para terceiros, né? E aí tentar defender o piso de plástico, que é uma cara de pau realmente que eu vou te contar. É muita cara de pau. É muita cara de pau. O fato é o seguinte, qual foi o grande jogo do Palmeiras até agora na temporada? As grandes vitórias, convincentes, placares mais elásticos, demonstrando realmente superioridade sobre seus adversários, com esse investimento fantástico que é viabilizado pela estrutura que o clube possui, que começou com o Paulo Nobre lá atrás. Tatraviano e Vitória, né? Um jogo do Paulista e um jogo do Brasileiro. Os demais, como o Arnaldo destacou aqui há umas 2 semanas, são sempre vitórias apertadas, mesmo quando o time é melhor, né? Ganha por 2-1, 1-0, dificilmente o Palmeiras tem uma certa folga, e muito em função dessa postura que o Palmeiras não deixou e continua mantendo, que é, se eu tenho a vantagem, eu sento nela, eu me fecho, jogo em transição e seguro o resultado, de repente eu vou lá, meto um 2-0, amplio a vantagem e levo 3 pontos para casa. Ontem não funcionou. E o Vasco muda durante o jogo, né? As mudanças que o Renato faz, não só do Piton, que ele justificou, tirou por conta do gol, sim, porque achou que a torcida ia pegar no pé do lateral, colocou o Cuiabano. Cuiabano é um cara que entra mais na área, mais agressivo, faz mais gols, né? O Piton faz mais ali o corredor, cruza, o Piton ele aparece mais dentro da área. O gol número 2 do Vasco, os 2 laterais participando, um passa um lateral para o outro. O Andrés Gomes faz o passe, o Paulo Henrique faz uma diagonal e dá uma assistência para a finalização do Cuiabano. O primeiro gol, o David muito bem, o DVD, ele escora e faz o pivô. Que pivô ele faz pro Thiago Mendes, que entra e faz o gol. Os 2 gols do Vasco foram muito bonitos. O Vasco entrou costurando por dentro da defesa do Palmeiras. E aí você vai falar do quê? Vai falar do piso ou falar dos problemas defensivos dessa equipe, que permitiu que o Vasco entrasse tricotando por dentro da sua defesa para fazer a virada?
Uma vitória justíssima. O Vasco é freguesaço do Palmeiras, né? Os números mostram isso. Não ganhava como mandante desde 2012, não ganhava como visitante desde 2015, né? Não ganha desde 2015 como visitante. Então a última vitória foi há mais de 10 anos. E aí tem um detalhe que é importante. A primeira vez que essa comissão técnica enfrentou o Vasco, não sendo em São Paulo, foi durante a pandemia. Não tinha público, São Januário. Depois disso, o Vasco passou pela Série B, voltou, foram 3 confrontos. 1 no Maracanã, empate. 2 em Brasília, com torcida meio a meio, vitórias do Palmeiras. Pela primeira vez, esses senhores tiveram a oportunidade de conhecer São Januário, de fato, com torcida mobilizada, novo técnico, o Vasco precisando do resultado. Uma situação que todos os adversários do Vasco enfrentam e o Palmeiras não enfrentou nesses últimos anos. O Palmeiras foi presenteado pela bananice da diretoria vascaína, tá? Com diferentes dirigentes, né? De levar o jogo para Brasília e tornar uma partida contra um adversário que lhe é superior, que é o Palmeiras, que tem mais jogadores há anos, né? Um jogo mais equilibrado, ou mais favorável para o Palmeiras. Então essa carninha assada não teve ontem, não. Ontem não teve essa carninha assada. Aliás, o gramado de Brasília, vira e mexe, está ruim. Talvez, não me lembro agora exatamente como estava nos 2 confrontos, mas que estivesse ruim quando o Palmeiras lá esteve enfrentando o Vasco, talvez não tenha gerado tanta reclamação, eu não me lembro, né? Porque o Vasco perdeu, o Palmeiras venceu os 2 jogos. Tá? E não acho que o Renato faz só o simples, não. Acho que ele tem lá suas qualidades, ele tem dificuldade, acho, de repertório para fazer com que o trabalho seja mantido no bom nível no longo prazo, mas no curtíssimo prazo ele é muito bom, isso é inegável. Ele consegue mobilizar os jogadores gostam dele, ele trabalhou. Porque o Vasco teve mais tempo, então por que ele não jogava a toalha? Perdia pro São Paulo, botava o time de sub-20 para perder pro São Paulo, para ter tempo pro brasileiro. Ora, você para jogar o título paulista e ganhar, né? Como ganhou o Palmeiras, você vai ter menos tempo. E teve 4 dias, gente. Não tá bom? 4 dias? O jogo poderia ser na quarta-feira. Cruzeiro e Flamengo se enfrentaram na noite de quarta-feira e jogaram no domingo também, como jogou o Palmeiras. E o Cruzeiro fora de casa. E o Cruzeiro lanterna do campeonato em função disso. Agora, alegar que o período é curto, o adversário teve mais tempo, teve porque ele foi eliminado do Campeonato Carioca. Se alguém acha que o Vasco gostaria de estar fora da final, o Vasco poderia estar na final. Mas foi eliminado. Aí o Renato usou esse tempo, preparou a equipe, um elenco que é inferior, um time que ele acabou de conhecer, que não tem um conjunto, não tem um tempo de trabalho que tem a comissão técnica do Palmeiras. Né? Mas vou repetir a pergunta que eu fiz no começo do programa, Tirone. É incrível como tantos palmeirenses toleram futebol tão pobre com tanto investimento. É muito pouco que a comissão técnica apresenta em termos de qualidade de jogo, de diversidade de jogo. É muito pouco. Não adianta ter John Arias, ter Evangelista, ter Andrés Pereira, ter Marlon Freitas, ter essa turma toda que tem sido contratada do ano passado para cá. São todos bons jogadores, muito bons jogadores. Se você vai sempre manter esse mesmo desenho. O Palmeiras tinha condições de tentar ontem ganhar o jogo, ampliar a vantagem. Cansou. Será que cansou? Já cansou? Já cansou? O temporada mesmo começou? Me desculpe. E com muito banco, com muitos bons jogadores do banco, muitas alternativas. E teve mais. Dentro do que é a arbitragem brasileira, o Palmeiras poderia ter ficado com um homem a menos. Andrés Gomes e Ala, né? Teve isso também. Foi amarelo, né? Poderia, dentro do que é a arbitragem brasileira, então teve essa sorte, digamos assim, de não ficar com um homem a menos. Foi uma grande vitória do Vasco, uma grande atuação do Vasco. Com os jogadores que tem, o Palmeiras pode agredir mais o seu adversário. E ontem faltou um pouco de agressividade também ao Palmeiras em alguns momentos do jogo. Faltou perna e faltou agressividade ao Palmeiras. E aí sobrou desespero no final, depois tomou 2-1. Tome bola aérea. E a zaga do Vasco muito bem. Robert Renan muito bem. Saldívia, hein? Pelo alto, muito bem. E aí o Palmeiras acabou não conseguindo trazer sequer um ponto de São Januário. E depois do jogo, eu vou abrir aqui a fala do João Martins para pegar essa aspa, culpando o gramado. Ele culpou o desgaste também pelo resultado de ontem e disse o seguinte sobre o gramado, ó. Abre aspas. Na televisão não dá pra ver, mas por baixo do campo parece que plantaram batatas. O campo tem altos e baixos, mas tudo bem, isso é o que é. O futebol raiz. Estamos em 2026 e algumas coisas não mudam. No domingo jogamos em outro gramado pesado, a bola não andava. Hoje foi a mesma coisa. No segundo tempo começou a chover e virou um pequeno batatal. Fecha aspas. Primeira crítica do João Martins a São Pedro. João Martins, faz o seguinte. Celso Russomano, Patrulha do Consumidor, você pode entrar em contato com ele, fazer uma queixa e pedir pra ele levar a São Pedro. Não pode chover nos jogos do Palmeiras. Porra, choveu. Puta, domingo, Novo Horizonte choveu. Rio de Janeiro, quinta-feira, chuva. Porra, São Pedro tá atrapalhando nós. Faz uma cartinha, encaminha pro Celso Russomano a reclamação, a produção vai entrar em contato com você, o pessoal lá da Record, e aí você vai lá pra Patrulha do Consumidor e reclama, ó, vem aqui fazer uma queixa contra São Pedro. São Pedro, eu como consumidor estou sendo lesado, porque o Palmeiras joga, chove, tudo vira plantação de batata. Meu amigo, é chuva. Sabe o que me incomoda?
no João Martins, principalmente no João Martins. O João Martins foi o cara que deu aquela declaração sobre o sistema. O sistema não quer que o Palmeiras seja campeão. Nunca numa coletiva do João Martins o Palmeiras joga mal. O Palmeiras tem erros que culminam numa derrota. Nunca. Nas coletivas do João Martins, todo mundo tem culpa. Tem culpa todo mundo, né? Nas coletivas do João Martins. Todo mundo. Todo mundo. Menos ele. Menos o Palmeiras. Menos os seus jogadores. Menos a sua comissão técnica. Acho feio. Eu acho a postura do João Martins muitas vezes é a postura dessa comissão técnica, do Abel também. Do Abel também. É uma postura muitas vezes de mal perdedor. Amigo, perdeu é o seguinte, ó. Violinho embaixo do saco, livrinho embaixo do saco. Perdi, irmão. Vou pra casa, vou fechar a casinha e vou resolver pra ganhar domingo. E a comissão técnica do Palmeiras não sabe fazer isso. Tudo é chuva, é o gramado. Gramado de São Januário está... Os gramados do Brasil são nível Champions League? Não, não são. Nós não temos aqui o gramado de uma Allianz Arena, do Bernabéu, não temos. Mas o gramado de São Januário, dentro do que nós temos, é um bom gramado. Está entre os melhores gramados que nós temos. E vamos lá, que o Palmeiras tivesse razão na reclamação. Por exemplo, eu acho que no ano passado, o Palmeiras tinha razão na reclamação do gramado da Fonte Nova. Inclusive foi lá que o Lucas Evangelista machucou. Eu estava narrando aquele jogo, a derrota do Palmeiras por 1-0 para o Bahia. Mas vamos lá, vamos imaginar, e não estava visualmente o gramado do Vasco ontem do nível que estava o gramado da Fonte Nova no passado. Do nível que está o gramado do Atlético Paranaense esse ano, que é sintético, viu, João Martins? O gramado sintético ele também pode ser ruim, assim como o natural. Eu sempre digo aqui, tenho nada contra o sintético não prego. Apenas acho que se todos os jogadores falam que é melhor jogar no natural, a gente precisa ouvir os caras. Mas eu não prego o fim do sintético não, pelo contrário, eu entendo a questão econômica. Eu quero é gramado bom, meu amigo. Eu como consumidor, eu não jogo, tá? Eu entendo os caras que jogam e preferem o natural. Eu como não jogo, eu não preciso ter essa preocupação. Eu preciso ter preocupação se o gramado tá bom, sintético ou natural. Então tem gramado natural que é porcaria, como o da Fonte Nova estava no passado. Tem gramado sintético que é porcaria, como o do Atlético Paranaense está esse ano. Então essa não é a questão. Mas vamos lá, que o gramado de São Januário estivesse assim lamentável, péssimo, aparentemente não estava, vendo pela TV. Mas vamos lá, vamos imaginar assim que tivesse uma merda o campo ontem, São Januário. Você tem maneiras educadas de fazer a crítica e respeitosas de fazer a crítica. Você não pode chamar o gramado de um estádio de um clube da grandeza do Vasco, de um estádio histórico do futebol brasileiro, de plantação de batata, porra. Isso não existe. Isso não existe. O mínimo que o João Martins deveria fazer é pedir desculpa ao Vasco. Inclusive, né, um clube criado por portugueses. Olha que ironia. É desrespeitoso. Você pode falar de outra forma. Pô, o gramado não tá legal, realmente a chuva prejudicou. Isso foi um empecilho pra nós, isso foi um problema pra nós. Até porque, João Martins, em alguns momentos o próprio gramado do Palmeiras, do Allianz Parque, nessa sua passagem, também esteve ruim. Lembra a história lá do composto, lá o negócio que desgrudava, a borrachinha e tal? Também teve. E aí você imagina como a comissão técnica do Palmeiras reagisse se alguém de um clube adversário chamasse o gramado de pasto, plantação de batata, porcaria, isso, aquilo. Tem formas de fazer. Mas não me surpreende, porque quando o João Martins vai para a coletiva e o Palmeiras perde, meu amigo, a culpa é da alta do dólar, a culpa é da crise da guerra no Irã, a culpa é do Donald Trump, a culpa é de todo mundo. A culpa é da chuva, a culpa é de São Pedro, é de todo mundo. Menos dele, menos do Palmeiras, menos da falta de repertório do time, menos das limitações que o time vai apresentando em termos de desempenho. É todo mundo culpado. A culpa é do canal do Jorge Igor, a culpa é do YouTube, é culpa de todo mundo. Não dá, né? Não dá para se comportar dessa forma. Acho muito pequeno o comportamento de membros da comissão técnica do Palmeiras diante da grandeza dessa instituição. Lamentável. Muito bem, é o que eu penso. Deixa a sua opinião nos comentários.